Antes de iniciarmos, já se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe nossos vídeos. Assim você ajuda o canal a continuar crescendo e chegando a cada dia mais longe. Quer ter acesso a conteúdos exclusivos? Torne-se membro e ajude nosso canal a chegar a mais pessoas. Tenha um bom susto. Meu nome é Rafael. Tenho 38 anos. Trabalho como técnico de manutenção em uma fábrica de autopeças em Varginha, Minas Gerais. Sou casado, tenho 2 filhos pequenos, e até aquela noite, achava que o mundo era só o que a gente vê todo dia: trânsito, conta de luz, futebol no fim de semana. Nada de maluquice. Foi dia 12 de novembro de 2024. Eu tinha saído tarde da fábrica porque o turno da noite pediu reforço. Era quase 2h20 da manhã quando peguei a BR-491 em direção à casa. A estrada estava completamente vazia, só o farol alto cortando a neblina fina que sobe do mato cerrado. O rádio tocava uma música antiga do Capital Inicial, volume baixo. Eu estava exausto, mas alerta. Sempre dirijo com os 2 olhos abertos nessa reta. De repente o rádio começou a fazer um chiado estranho, daqueles que parecem interferência, mas mais grave, quase como um zumbido baixo que vibrava no peito. Aumentei o volume achando que era sinal ruim. O chiado ficou mais forte. Então o motor do carro engasgou. 1 vez. 2. Apagou completamente. O volante ficou duro, os faróis piscaram e morreram. O carro parou no acostamento como se tivesse sido desligado por controle remoto. Silêncio absoluto. Nem o canto dos grilos, que costuma se ouvir ali perto do mato, chegava. Só o meu coração martelando no ouvido. Peguei o celular. Tela preta. Tentei ligar. Nada. Bateria 87%, mas o aparelho estava morto. Foi aí que senti o primeiro arrepio de verdade. Olhei pelo retrovisor e vi. No céu, bem atrás de mim, uma luz. Não era estrela. Não era avião. Era uma esfera branca azulada, perfeita, pulsando devagar. Pairava uns 200 metros acima da estrada, silenciosa. Tão silenciosa que eu conseguia ouvir o sangue correndo nas minhas orelhas. Começou a descer, devagar, como se flutuasse na água. Quando chegou a uns 50 metros de altura, parou. O carro inteiro tremeu uma vez, só uma, como se algo tivesse passado por baixo dele. Eu quis abrir a porta. Quis correr. Meu corpo não obedecia. Os músculos do pescoço, dos braços, das pernas, tudo travado. Só os olhos se mexiam. E o peito subia e descia rápido, em pânico. A luz se abriu. Não era holofote. Era como se o próprio ar se rasgasse e de dentro saísse um brilho frio, azulado. 3 figuras desceram flutuando. Não tinham asas, não faziam barulho. Eram pequenas, talvez 1,50 metros cabeças grandes, pele cinza clara, sem cabelo. Olhos pretos, enormes, sem íris, sem branco. Não piscavam. Eles se aproximaram do carro. Um parou do lado do motorista. Eu via o reflexo dele no vidro. O rosto era liso, sem boca definida, só uma fenda fina. Ele inclinou a cabeça, como quem estuda um inseto. Senti um cheiro estranho entrar pelas frestas do carro, ozônio queimado misturado com algo metálico, como sangue velho. Então veio a voz. Não era som. Era dentro da minha cabeça. Calma, quase gentil, mas fria como uma lâmina. Não tenha medo. Vamos só olhar. A porta do carro se abriu sozinha. Eu fui puxado para fora como se mãos invisíveis me segurassem pelos ombros e pelos pés. Não doía. Era pior. Era como se meu corpo não fosse mais meu. Me colocaram deitado no ar, horizontal, e me levaram para cima, para dentro daquela luz. Dentro da nave. Meu Deus, como descrever? O teto era curvo, sem junções, cor de osso polido. As paredes pareciam vivas, pulsando devagar. Havia um cheiro de hospital misturado com eletricidade. Me deitaram numa mesa que surgiu do chão, gelada, mas não molhada. Tiraram minha roupa sem tocar em mim. Só olharam e as roupas saíram.
Os três estavam ali. Um segurava um instrumento fino, prateado, parecido com uma seringa sem agulha. Senti um toque gelado dentro do meu nariz, bem no fundo. Dor aguda, rápida, como se tivessem enfiado um prego. Tentei gritar. Nenhum som saiu. Só lágrimas escorrendo dos meus olhos. Eles não falavam entre si com som. Eu ouvia fragmentos na cabeça, como pensamentos que não eram meus. Espécime 47b. Genoma compatível. Marcação temporal. Um deles passou a mão sobre o meu peito. Senti algo se mexer dentro da minha costela esquerda, como um inseto pequeno se acomodando. Depois veio o exame nos olhos. Luzes piscando direto na retina. Eu via imagens, minha casa, meus filhos dormindo, o dia que eu me casei, como se estivessem baixando minha vida inteira. O tempo sumiu. Não sei quanto tempo fiquei ali. Podiam ser minutos. Podiam ser horas. Só lembro de um momento em que um deles chegou bem perto do meu rosto. O olho preto refletia o meu próprio rosto distorcido, aterrorizado. E senti, de repente, uma tristeza imensa que não era minha. Como se eles sentissem pena de mim. Então tudo apagou. Acordei dentro do meu carro. No mesmo lugar da estrada. O motor estava ligado, faróis acesos, rádio tocando a mesma música do Capital inicial, como se nada tivesse acontecido. O relógio do painel marcava 4h47. 2h30 haviam desaparecido. Meu nariz sangrava. Sangue escuro, grosso. No retrovisor, vi que tinha um corte pequeno, circular, atrás da orelha esquerda. Ainda sangrava. No peito, uma marca vermelha, 3 pontinhos em triângulo, como uma queimadura de cigarro. Doía quando tocava. Cheguei em casa às 5h20. Minha mulher acordou assustada. Você está branco como papel, Rafa. O que aconteceu? Eu não consegui contar. Só chorei. Falei que bati o carro, que foi um susto. Ela acreditou porque eu nunca minto. Mas desde aquela noite, não durmo mais com luz apagada. Acordo às 3h33 toda madrugada, exatamente, com o coração disparado, sentindo que alguém me observa da janela. Meu filho mais novo, de 4 anos, me perguntou ontem por que tem homem cinza no quarto dele à noite. Eu congelei. Ele descreveu os olhos. Exatamente. No meu celular, tem uma foto que eu não tirei. Tirada às 3h11 daquela madrugada. É a estrada vazia, vista de cima, como se alguém estivesse flutuando 30 metros acima. O carro lá embaixo, pequenininho. Eu dentro, só uma sombra. Não tem ninguém que poderia ter tirado essa foto. Ontem à noite, quando estava sozinho na sala, a TV desligada, ouvi de novo o zumbido baixo. Vindo de dentro da minha cabeça. A mesma voz. Vamos voltar em breve. Você agora é nosso. Eu não contei para ninguém. Nem pro psicólogo que comecei a ir. Porque quem acreditaria? Mas eu sei o que vi. Eu sei o que senti. E toda vez que olho pro céu limpo à noite, sobre os campos ao redor de Varginha, eu sinto que eles estão lá. Esperando. Observando. E o pior não é o medo. É saber que, quando voltarem, eu não vou conseguir correr. Nem dessa vez. Você não acredita até que o céu desabe sobre a sua cabeça. A ufologia, para mim, sempre foi um misto de delírio coletivo com vídeos borrados no YouTube. Sou técnico de telecomunicações. Meu trabalho é lidar com o que é tangível, frequências, cabos de fibra ótica, torres de repetição e quadros de energia. Matemática pura. Mas o que aconteceu na madrugada de 14 de setembro do ano passado, na estrada de terra que liga a base da Serra da Canastra a uma torre de rádio isolada, não tem equação que explique. Meu nome é Tiago. E eu perdi 4 horas da minha vida que eu daria tudo para não ter recuperado em pesadelos. Eram 2h15 da manhã. Uma tempestade forte tinha derrubado o sinal de um dos nossos principais repetidores na serra, e eu fui escalado para o reparo emergencial.
Dirigia uma caminhonete 4x4 da empresa, subindo a estrada de cascalho em primeira marcha. O rádio comunicador estava ligado na frequência da base, apenas chiando baixinho. De repente, o chiado mudou. Não virou estática pura. Começou a emitir um som rítmico, estruturado. Parecia o som de um modem antigo conectando à internet, mas em um tom metálico e grave que fazia o painel do carro vibrar. Tentei desligar o rádio, mas o botão não respondia. Foi então que o motor da caminhonete morreu. Não engasgou, não tossiu. Simplesmente apagou, como se alguém tivesse arrancado a bateria. Os faróis morreram. A luz do painel sumiu. Até o relógio digital no meu pulso apagou. Fiquei no breu total, cercado pela mata. O silêncio que se seguiu foi a coisa mais pesada que já experimentei. Ufólogos chamam isso de fator Oz. A natureza inteira cala a boca. Os grilos pararam, o vento sumiu. O ar ficou espesso, difícil de respirar, com um cheiro forte de ozônio e enxofre, como se um raio tivesse acabado de cair do meu lado. Olhei pelo retrovisor e vi a luz. Ela não veio do céu em formato de disco voador de filme. Ela se acendeu no meio da estrada, atrás de mim. Era uma luz azul esbranquiçada tão intensa que não apenas iluminava a noite, ela apagava as sombras. O mais assustador é que a luz parecia ter peso. Quando o feixe atingiu a traseira da caminhonete, a suspensão do carro cedeu para baixo, rangendo. O metal começou a estalar. Tentei abrir a porta para correr, mas a maçaneta estava quente demais para tocar. Meu corpo inteiro formigava. Cada pelo do meu braço se arrepiou, e senti um gosto de ferro e sangue na boca. A última coisa de que me lembro dentro do carro foi olhar para a janela do carona. Havia algo ali, do lado de fora, bloqueando a luz. Não era um homenzinho verde. Era uma silhueta alta, de quase 2,5 metros, magra como um inseto. Ela não andava. A movimentação dela parecia pular quadros, como um vídeo travando. Num piscar de olhos, ela estava a 5 metros. No piscar seguinte, o rosto, ou o que quer que fosse aquilo, estava colado no vidro. Não havia olhos. Apenas uma superfície escura e refletiva, como um visor de capacete de astronauta. E então, apaguei. A sensação de acordar não foi suave. Foi como ser puxado debaixo d'água de volta para a superfície. Abri os olhos com um engasgo violento. Eu estava no banco do motorista da caminhonete. O motor estava ligado. O rádio tocava uma música sertaneja qualquer numa estação local. O sol estava rachando no horizonte, queimando meus olhos. Olhei para o painel. 6h42 da manhã. Eu não conseguia respirar direito. Meu nariz sangrava abundantemente, manchando minha farda de trabalho. Minhas mãos tremiam tanto que não conseguia segurar o volante. Olhei no retrovisor e quase não me reconheci. A pele do meu rosto e pescoço estava vermelha, coberta por queimaduras severas, iguais às de quem dorme sob o sol do meio-dia na praia sem proteção. O carro estava no mesmo lugar, mas havia algo bizarro do lado de fora. Num raio de 10 metros ao redor da caminhonete, a vegetação do cerrado estava completamente ressecada e branca, como se tivesse sido transformada em cinzas instantaneamente. Engatei a ré, dei meia volta no espaço apertado da estrada e desci a serra a mais de 80 por hora, ignorando os buracos. Eu nunca fiz regressão hipnótica. Tenho muito medo do que o meu cérebro escondeu para me proteger. Mas, nos últimos meses, flashes começaram a vazar para minha mente durante o sono. Lembro de estar deitado em uma superfície que parecia mármore muito gelado, mas que pulsava sob as minhas costas, como se a mesa fosse um músculo vivo. Lembro de não conseguir mover um único músculo, paralisado por uma força invisível, enquanto ferramentas que pareciam feitas de luz sólida e vidro se moviam sozinhas acima do meu peito. Lembro de ouvir conversas que não eram sons. Eram imagens projetadas diretamente na minha cabeça. Imagens de mapas estelares tridimensionais, de cidades desmoronando em pó e a sensação esmagadora de que somos gado solto em um pasto que não nos pertence. Hoje, não durmo sem remédios. Pedi demissão do trabalho de campo e opero apenas na mesa de controle, na cidade. Mas o que me impede de viver em paz não são os pesadelos. É a cicatriz perfeita, em forma de triângulo isósceles,
que apareceu na base da minha nuca na manhã seguinte. E o fato de que, sempre que eu passo perto de equipamentos de rádio de alta frequência ou televisores antigos, eles começam a emitir aquele mesmo chiado metálico, rítmico, como um modem conectando. Como se o meu corpo, agora, fosse a antena. Meu nome é Antônio. Em 1957 eu tinha 23 anos, era lavrador em São Francisco de Sales, no interior de Minas Gerais. Vida simples, plantar, colher, dormir cedo. Trabalhava à noite com o trator porque o dia era quente demais e a família precisava da terra arada antes da chuva. Nunca fui homem de acreditar em bobagem. Fantasma, assombração, coisa de quem não tem o que fazer. Mas naquela madrugada de 16 de outubro, tudo mudou. E eu vivo com isso até hoje. Estava sozinho no meio do pasto grande, o trator ronronando baixo, o cheiro de terra revirada misturado com o orvalho da noite. Os grilos faziam aquele barulho constante que a gente nem nota mais. De repente, silêncio. Total. Como se alguém tivesse desligado o mundo. Parei o trator, desci, olhei pro céu. Uma luz vermelha, pequena no começo, veio vindo rápido, crescendo. Não era estrela. Não era avião. Era redonda, brilhante, pulsando. Parou bem acima de mim, a uns 50 metros, e começou a descer devagar, como se o ar segurasse ela. O motor do trator morreu sozinho. Tentei dar partida. Nada. O coração bateu na garganta. Corri. Mas a luz já estava no chão. Um objeto oval, metálico, do tamanho de um carro grande, com uma cúpula em cima girando e soltando aquela luz vermelha que doía nos olhos. 3 pernas metálicas saíram de baixo, fincaram no chão com um som de metal rangendo. Eu corri mais. Aí senti mãos. Mãos pequenas, fortes, agarrando meu braço. Virei e vi o primeiro. Baixo, uns 1,50 metros, todo vestido num macacão cinza colado no corpo, grosso, com tiras pretas. Capacete redondo cobrindo a cabeça inteira, só os olhos aparecendo por óculos escuros. Não tinha boca visível. Ele soltou um grunhido, quase animal. Dei um soco nele. Caiu. Mas vieram mais 3. Me pegaram pelos braços e pernas como se eu fosse criança. Gritei, esperneei, mordi. Nada. Me arrastaram até a nave. Uma escada flexível, bamba, desceu. Me empurraram para cima. Dentro era tudo metal frio, luzes fracas, um zumbido baixo que vibrava no peito. Tiraram minha roupa à força. Eu lutava, chorava de raiva e medo. Passaram um líquido oleoso em mim todo, com uma esponja. Não molhava, só grudava. Cheirava a coisa química, hospitalar. Me levaram para outra sala. 2 deles trouxeram um cálice de metal com 2 tubos finos. Enfiaram uma ventosa no meu queixo. Dor não teve. Só uma sucção forte. Vi meu sangue escorrendo, vermelho escuro, enchendo o recipiente até a metade. Depois trocaram de lado e tiraram mais. O queixo ficou ardendo, coçando, como se tivesse queimado. Me deixaram sozinho numa sala pequena. Uma fumaça doce começou a sair das paredes. Cheiro bom no começo, mas sufocante. Tossei, vomitei. As pernas bambearam. Senti um calor estranho subindo pelo corpo, uma vontade que não era minha. A porta abriu. Entrou ela. Uma mulher. Nua. Baixinha. Cabeça batia no meu ombro. Cabelos louros quase brancos, lisos, repartidos ao meio, caindo na nuca. Olhos azuis grandes, puxados para os lados. Pele muito clara. Corpo perfeito, magro, seios empinados, cintura fina, quadris largos. Os pelos, vermelhos, vivos. Ela não falou. Só sorriu, se aproximou devagar, encostou o corpo no meu. A fumaça me deixava tonto, quente, sem controle. Ela me abraçou, esfregou o rosto no meu peito. Eu tentei resistir no começo, mas o corpo traiu. Aconteceu. Ali mesmo, no chão frio daquela sala metálica. Quando terminou, ela parecia cansada.
Olhou para mim, apontou para a barriga dela, depois para mim, depois pro teto. Sorriu. Como quem diz, você vai ser pai de algo lá em cima. Depois saiu. Um deles voltou com minhas roupas. Me vesti tremendo. Tentei pegar um tubo estranho que estava numa mesa, para provar que não era loucura. Eles tomaram de volta. Me levaram para fora. A nave subiu vertical, sem barulho, só aquele zumbido sumindo no céu. Eu fiquei ali, no pasto, olhando. O trator ligou sozinho. Olhei pro relógio. Tinha entrado pouco depois das 2 horas da madrugada. Saí quase 5h30. Mais de 4 horas apagadas. Cheguei em Casa Branco, suando frio. Minha família acordou. Contei tudo. Riram no começo. Depois viram as 2 manchas redondas no queixo, vermelhas, ardendo. Uma do tamanho de uma moeda de 10 centavos. O médico da cidade olhou, não entendeu. Fiquei doente depois. Febre, fraqueza, como se tivesse levado radiação. Nunca mais trabalhei sozinho à noite. Até hoje, quando o céu fica vermelho no pôr do sol, meu estômago aperta. Às vezes acordo com o cheiro daquela fumaça doce no quarto. Às vezes sonho com aqueles olhos puxados me olhando, e com uma criança que nunca vou conhecer, nascida entre as estrelas. Eu sei que ninguém acredita. Mas eu vivi. Eu senti o toque frio das mãos deles. Eu vi meu sangue saindo. Eu senti o corpo dela contra o meu. E o pior, às vezes, olhando pro céu limpo de Minas, eu sinto que eles ainda me observam. Que um dia vão voltar para cobrar o que deixaram dentro de mim. Se você duvida, olhe pro meu queixo. As marcas sumiram com o tempo, mas a lembrança não. Nunca mais. Essa foi a minha noite. A noite que roubou minha vida normal para sempre. Meu nome é Marcos. Tenho 42 anos. Sou eletricista autônomo e moro numa chácara pequena na zona rural de Varginha, Minas Gerais. Trabalho consertando transformadores e fiação para fazendas e indústrias da região. Vida comum. Levanto cedo, volto tarde, jogo futebol no fim de semana com os amigos. Nunca fui de acreditar em fantasma, ou essas coisas de internet. Até a noite de 18 de agosto de 2023. Eu tinha saído de um serviço emergencial em uma fazenda perto de Três Pontas. Era quase 1h40 da manhã quando peguei a estrada de terra que corta o cerrado rumo à minha casa. A lua estava cheia, mas o mato fechado deixava tudo escuro. O rádio do carro tocava uma rádio local, sertanejo antigo. Eu estava cansado, mas atento. Nessa estrada já rolou assalto, então dirijo com farol alto e o celular no suporte. De repente o rádio chiou. Não era estática normal. Era um zumbido grave, ritmado, que fazia o peito vibrar. Aumentei o volume achando que era sinal ruim. O chiado ficou mais forte, quase como uma respiração mecânica. O motor engasgou uma vez. 2. Morreu. Faróis piscaram e apagaram. O carro parou no meio da estrada, como se alguém tivesse puxado o cabo da ignição. Silêncio absoluto. Nenhum grilo. Nenhum vento. Só meu coração batendo tão forte que eu ouvia nos ouvidos. Peguei o celular. Tela preta. 78% de bateria, mas morto. Tentei abrir a porta. Trancada. O trinco não obedecia. Foi quando olhei pelo retrovisor. Uma luz branca azulada, perfeita, redonda, pairava uns 100 metros atrás, a uns 30 metros de altura. Não piscava como um avião. Não fazia barulho. Desceu devagar, como se o ar fosse água. Quando chegou a 15 metros do chão, o carro tremeu inteiro, uma vez só, forte, como se um trem tivesse passado por baixo. Eu quis gritar. Quis correr. Meu corpo travou. Braços, pernas, pescoço, tudo paralisado. Só os olhos se mexiam, lacrimejando de pânico. A luz se abriu. O ar pareceu rasgar. 3 figuras desceram flutuando. Baixas, 1,50 metros, pele cinza clara, brilhante. Cabeças grandes,
sem cabelo. Olhos pretos enormes, ovais, sem branco, sem pupila, só 2 buracos que sugavam a luz. Um deles era diferente, mais alto, pele mais escura, com uma espécie de máscara ou protuberância no rosto. Eles se aproximaram. Um parou ao lado da janela do motorista. Vi meu reflexo distorcido naqueles olhos pretos. Senti um cheiro entrando pelas frestas do carro, ozônio queimado misturado com algo doce, químico, como éter e metal quente. Então veio a voz. Não era som. Era dentro da minha cabeça, calma, sem emoção, como um pensamento que não era meu. Não resista. Vamos apenas observar. A porta abriu sozinha. Fui puxado para fora por uma força invisível, como se mãos frias me segurassem pelos ombros e tornozelos. Me deitaram no ar, horizontal, e me levaram para cima, para dentro da luz. Senti o vento frio da noite no rosto por 2 segundos, depois nada. Dentro da nave o ar era gelado, cheirava a hospital e eletricidade. O teto curvo, sem emendas, cor de osso. As paredes pulsavam devagar, como se respirassem. Me colocaram numa mesa que surgiu do chão, gelada, mas não molhada. Minhas roupas saíram sozinhas, sem ninguém tocar. Fiquei nu, paralisado. Eles eram 4 agora. Um segurava um tubo fino prateado. Senti um toque gelado dentro do nariz, bem fundo. Dor lancinante, como se enfiassem um prego quente. Lágrimas escorreram. Depois veio o queixo. Uma ventosa fria grudou ali. Senti sucção forte. Sangue escuro, grosso, subindo pelo tubo. O queixo queimava. Outro passou a mão sobre meu peito e abdômen. Um líquido viscoso, transparente, foi espalhado na minha pele toda. Não molhava, grudava. Depois veio a agulha. Longa, fina, prateada. Entrou no meu umbigo, girou devagar. Senti como se estivessem tirando algo de dentro de mim. Dor não era física, era violação. Como se arrancassem pedaços da minha alma. Um deles, a fêmea, se aproximou. Era parecida com os outros, mas corpo mais curvilíneo, pele mais clara. Sem roupa. Cabelos quase brancos, lisos. Olhos pretos enormes. Ela subiu na mesa, montou em mim. Não havia desejo meu. Era como se meu corpo não fosse mais meu. Aconteceu. Rápido, mecânico, sem prazer. Ela me olhava fixo. Telepaticamente veio a imagem. Uma criança. Não humana. Compatível, pensou ela. Depois saiu. Antes de tudo acabar, me mostraram algo. Uma tela surgiu no ar. Um mapa de estrelas brilhantes. Eles apontaram para 2 pontos próximos. Nossa origem. Zeta. Reticuli. Depois imagens rápidas. Minha casa, meus filhos dormindo, o dia do meu casamento, como se baixassem minha vida inteira. O tempo sumiu. Podiam ser horas. Podiam ser dias. Acordei dentro do carro. Mesmo lugar da estrada. Motor ligado. Faróis acesos. Rádio tocando a mesma música sertaneja. O relógio marcava 6h12. 4h30 tinham desaparecido. Sangue seco no queixo e no nariz. No umbigo, um furo vermelho, perfeito, ainda ardendo. No peito, 3 marcas triangulares, como queimaduras. No braço esquerdo, um corte fino, circular, como se tivessem raspado a pele. Meu celular estava no banco, bateria 100%. Tinha uma foto que eu não tirei, tirada de cima, 30 metros de altura, mostrando meu carro pequenino na estrada vazia, eu dentro, só uma sombra. Cheguei em casa às 7h. Minha mulher acordou assustada. Marcos, você tá branco como morto. Eu chorei. Falei que bati o carro, que foi susto. Ela acreditou. Mas eu não dormi mais. Desde aquela noite acordo sempre às 3h33, coração disparado, sentindo que alguém me observa da janela. Meu filho mais novo, de 6 anos, me perguntou semana passada: pai, por que os homens de olho grande vêm no meu quarto de noite? Eles dizem que você vai voltar com eles.
Eu congelei. No espelho, o corte atrás da orelha esquerda nunca cicatrizou direito. Às vezes coça por dentro, como se tivesse algo se mexendo. Ontem à noite, sozinho na sala, TV desligada, ouvi o zumbido de novo. Dentro da cabeça. A mesma voz calma. Você agora carrega nossa marca. Voltaremos em breve. Não fuja. Eu sei o que vi. Eu sei o que senti. Eu vivi o que o Antônio Vilas Boas viveu em 1957, o que o casal Rio viveu em 1961, o que o Travis Walton viveu em 1975. Não é história de livro. É a minha história. E toda vez que olho pro céu limpo sobre o cerrado de Varginha, eu sinto eles lá, esperando. O pior não é o medo. É saber que, quando voltarem, meu corpo vai lembrar antes da minha mente, e não vai conseguir resistir de novo. Se você duvida, olhe para os meus olhos. Eles não são mais os mesmos desde aquela noite. Nunca mais. O que eu vou te contar não está nos relatórios oficiais. Se você perguntar para o exército, eles vão dizer que eu sou louco ou que estou querendo aparecer. Mas eu estava lá. Eu não li no jornal. Eu senti o cheiro, eu ouvi o som e eu vi o medo nos olhos de quem deveria nos proteger. Meu nome é Geraldo. Em janeiro de 1996, eu era sargento da Polícia Militar em Varginha. Era um sábado abafado, o ar estava pesado, como se uma tempestade estivesse ensaiando para cair, mas o céu continuava limpo. O chamado veio pelo rádio por volta das 15h30. A princípio, era uma ocorrência de criatura estranha no bairro Jardim Andere. A gente riu. Achamos que era algum bicho do mato ou algum bêbado pregando peça. Mas quando chegamos perto do terreno baldio na rua Benevenuto Braz Vieira, o clima mudou. Havia um silêncio errado no bairro. Os cachorros, que costumam latir para qualquer viatura, estavam todos escondidos, ganindo debaixo dos portões. Eu desci da viatura com o meu parceiro. O mato estava alto. Assim que demos 10 passos para dentro do lote, o cheiro nos atingiu. Não era lixo, não era carniça comum. Era um cheiro químico, forte, como amônia misturada com enxofre. Queimava o nariz, fazia os olhos lacrimejarem na hora. Foi aí que eu a vi. Ela estava agachada perto de um muro de chapisco. Era pequena, não tinha mais que 1,20 m. A pele era marrom, cor de tijolo queimado, e parecia oleosa, brilhando sob o sol forte. Não tinha pelos. Mas o que travou meus joelhos foram os olhos. Eram enormes, ovais, de um vermelho tão vivo que parecia que havia sangue pulsando dentro deles. Não tinham pupilas. No topo da cabeça, 3 protuberâncias, como chifres ou cristas, cobertas pela mesma pele fina. Ela não fez barulho. Ela apenas nos olhou. E naquele olhar, eu não sentia agressividade. Eu senti uma dor profunda. Era como se aquela coisa estivesse morrendo, exausta, pedindo um socorro que a gente não sabia como dar. Meu parceiro levou a mão ao coldre, mas eu segurei o braço dele. Não atira, eu sussurrei. Mas antes que pudéssemos fazer qualquer coisa, um comboio do exército, vindo da SA, Escola de Sargentos das Armas, fechou a rua. Eles não chegaram como quem vai prestar socorro, chegaram como quem vai para uma guerra. Homens armados de fuzil, vestindo trajes que pareciam de proteção química, cercaram o lote em segundos. Fomos afastados com uma truculência que eu nunca tinha visto entre colegas de farda. Saiam daqui agora. Isso é jurisdição federal, gritou um tenente que eu nunca tinha visto na cidade. Eles jogaram uma rede sobre a criatura. O som que ela emitiu quando foi tocada não foi um grito. Foi um chiado agudo, como uma frequência de rádio saindo de uma garganta orgânica. Um som que vibrou dentro do meu crânio e me deu uma enxaqueca instantânea. Eles a colocaram em uma caixa de metal reforçada e a jogaram na caçamba de um caminhão Mercedes-Benz camuflado. O comboio saiu em alta velocidade, furando todos os sinais na direção do hospital regional. Naquela noite, a cidade virou um formigueiro. Carros com placas frias, homens de terno preto circulando pelo hospital, e o boato de que um segundo ser tinha sido capturado, esse já morto, encontrado por um rapaz da PM que, infelizmente,
faleceu dias depois de uma infecção que nenhum médico soube explicar. O Marco Eli Xerezi. Um garoto saudável que apodreceu em questão de dias por ter tocado naquela coisa sem luvas. Eu tentei falar com o capitão no dia seguinte. Fui recebido por um oficial do Serviço de Inteligência do Exército em uma sala fechada. Ele não me fez perguntas. Ele apenas colocou uma folha de papel na mesa e disse: Sargento, o senhor viu um casal de anões com deformidades físicas que estavam se abrigando no mato devido à chuva. Qualquer outra versão será considerada quebra de hierarquia e traição à pátria. Entendido. Eu assinei. Eu tinha família, tinha uma carreira. Mas até hoje, 30 anos depois, eu não consigo esquecer o cheiro de enxofre. E todas as vezes que eu fecho os olhos para dormir, aqueles olhos vermelhos aparecem na minha mente. Eles não eram de um monstro. Eram de algo que estava longe de casa, sofrendo, em um mundo que não estava pronto para recebê-lo. Varginha não é uma lenda urbana. Varginha foi um abatedouro de algo que veio de cima. E o silêncio que impuseram sobre nós é a prova mais assustadora de que eles ainda estão escondendo o que realmente aconteceu naquele terreno baldio.